agora nesta noite seria a exposição do texto que está aí, Atos capítulo 7, do verso 1 até o verso 53. Só que eu não me senti seguro de expor esse texto hoje. Então vou deixar esse texto para ser exposto no próximo domingo, essa longo sermão, essa longa sessão de Atos capítulo 7. E então hoje eu vou expor um texto que expus aqui no primeiro domingo meu aqui na igreja, no dia 14 de fevereiro de 2021. Um sermão que expus à noite em Filipenses capítulo 4. O texto então será Filipenses capítulo 4, do verso de número 10 até o verso de número 13, será a exposição nesta noite. Filipenses capítulo 4, do verso de número 10 até o verso de número 13. Escutem com atenção o que diz a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, peço a Ti neste momento que o Senhor seja gracioso comigo na exposição desta porção da Tua palavra nesta noite. Dá-me, ó Deus, da Tua graça, dá-me vigor físico, mas também, Senhor, vigor espiritual, de modo que eu proclame a Tua palavra no poder do Teu Santo Espírito, com graça, com clareza, ó Deus, expondo somente a Tua verdade para a glória do Teu nome somente. E que aqueles que aqui estão, Senhor, possam estar com os ouvidos bem abertos, atentos àquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Há coisas, irmãos, nesta vida que são muito raras. Há coisas que são realmente muito difíceis de serem encontradas neste mundo. E se tem uma coisa, dentre as coisas mais difíceis de serem encontradas neste mundo, uma verdadeira joia rara, e não no sentido material da coisa, mas sim no que diz respeito às coisas do coração, é o chamado contentamento. O contentamento, como disse um puritano, é uma verdadeira joia rara. Veja, essa é a percepção de um puritano chamado Jeremiah Burroughs nos seus dias. Naqueles dias, ele já se deparava com a realidade que não era novidade quanto à questão do descontentamento, a ponto dele declarar esta verdade: o contentamento é uma verdadeira joia rara. Obviamente, irmãos, que naqueles dias o era deste modo e nós não podemos ter a menor dúvida. Trata-se de uma realidade dos nossos dias. O descontentamento, ele parece-nos tão contagioso quanto qualquer tipo de doença que você imaginar neste mundo. Nós, em alguma medida, todos nós temos algum descontentamento na nossa vida e lutamos então contra a murmuração e a insatisfação na nossa vida. Não somente nós que somos crentes, mas vemos isso sendo evidenciado muito mais na vida daqueles que não conhecem o Senhor. São completamente descontentes. Nós percebemos isto no modo em que eles caminham neste mundo. Mas aqui, irmãos, nesta porção breve da Escritura, nós veremos que nós somos chamados pelo Senhor ao contentamento. E que o descontentamento, irmãos, trata-se de algo que é completamente contrário à vontade do Senhor. O apóstolo Paulo nos ensinará esta verdade nesta epístola escrita à igreja de Filipos. E veja, irmãos, enquanto isso foi entregue, esta carta foi entregue aos irmãos da igreja em Filipos, Paulo ele não estava experimentando dias fáceis. O apóstolo Paulo ele estava preso. Mas ele vai escrever, irmãos, coisas maravilhosas.
convocando e ensinando o povo de Deus ali na igreja de Filipos a que eles pudessem ser alegres, que eles fossem felizes, que eles se regozijassem em toda circunstância, que eles aprendessem a serem contentes em toda e qualquer situação. Por estar, irmãos, ele preso. É interessante que ele vai ser alguém que vai, certamente, por estar aprisionado, precisar de algum tipo de auxílio. E é interessante porque ele recebe um auxílio da igreja. Ele recebe um auxílio da igreja de Filipos. E por essa razão, então, ele começa no versículo 10 dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Aqui está, meus irmãos, o apóstolo Paulo iniciando essa sessão, expressando a sua alegria de ter recebido o auxílio dos irmãos da igreja em Filipos. E ele, irmãos, está aqui certo, o apóstolo Paulo, de que essa assistência que estava recebendo era uma manifestação do cuidado dos irmãos da igreja de Filipos para com ele. Os irmãos da igreja de Filipos amavam o apóstolo Paulo e tinham então o interesse de dar a ele algum tipo de assistência. É importante notarmos que ele se dirige aos irmãos dessa igreja falando da alegria dele. Preso. Mas ele se sente alegre. Não é qualquer tipo de alegria que este homem está sentindo. Certamente, para que alguém se sinta alegre, recebendo um auxílio, mas estando preso, só pode ser um tipo de alegria que vem do próprio Senhor. Era uma alegria que ele tinha no seu próprio coração, no seu próprio Deus. Porque ele, irmãos, era alguém que estava plenamente consciente de que tudo que ele recebe, até mesmo das mãos dos irmãos, tudo aquilo que ele desfrutava na sua própria vida vinha do Senhor. E ele então poderia estar alegre, satisfeito com aquilo. Por essa razão, irmãos, entendendo ele que a assistência dos irmãos é também uma grande demonstração do cuidado paternal de Deus por sua vida, ele não poderia então reagir de um modo distinto. Ele deveria então estar alegre. Mas então, irmãos, é interessante porque o texto vai nos dizer assim, não é? Ele vai falar: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, ele já havia recebido socorro destes irmãos, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar renovastes, ele usa uma palavra que era usada no contexto botânico. Quando ele vai dizer, né, vocês renovaram para comigo. A ideia é de que eles fizeram brotar novamente. É que eles fizeram novamente brotar a ajuda ao seu servo, o apóstolo Paulo. E ele estava consciente de que eles fizeram isso e não fizeram isso noutra ocasião por falta de oportunidade. Ele vai falar isto, né, no final do versículo 10. O qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ele deixa claro aos irmãos da igreja de Filipos que ele estava plenamente consciente de que os irmãos da igreja de Filipos não ajudaram antes porque foram impedidos por algo. Algo não permitiu que a assistência deles chegasse até o apóstolo Paulo. Mas então ele continua tratando, dirigindo-se então a esses irmãos de um modo tão pastoral, sem tentar de alguma forma trazer algum tipo de confusão. Ele vai então no versículo seguinte dizer o seguinte também: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele vai fazer aqui uma ressalva, irmãos. Ele vai dizer assim, né? Digo isto não por causa da pobreza. Ele está fazendo uma referência ao que ele acabou de dizer. Da alegria dele, então, de receber aquele auxílio dos irmãos. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ao fazer isto, ele faz isso com um propósito. Ele está aqui se adiantando. Ele está aqui se adiantando a uma compreensão equivocada que os irmãos da igreja de Filipos poderiam ter por ele. Poderiam alguns na igreja de Filipos imaginar que o apóstolo estava se alegrando demais por coisas materiais recebidas. Como a criança se alegra quando recebe algo, então fica por demais feliz quando recebe um presente, algo que gosta demais. Ou talvez que ele estava de alguma forma, ao falar isto, o que ele disse no versículo 10,
de alguma forma sugerindo uma espécie de cobrança aos irmãos da igreja, relembrando da demora da ajuda. E então ele não quer que esse tipo de coisa seja nutrido na mente e no coração daquelas pessoas. Ele simplesmente agradece pela ajuda e faz a ressalva de que não pede ofertas. Ele não estava pedindo. Como ele vai deixar mais claro, ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. E ele também faz essa ressalva, irmãos, porque com frequência ele era alguém acusado de ser uma espécie de mercenário. Alguém que se utilizava da igreja para benefício próprio. Quando na realidade isso nunca foi algo expresso na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nunca caminhou assim. Mas sempre existem aqueles que vão acusar de más intenções. Mas veja que o apóstolo Paulo, com essas palavras, irmãos, ele não estava sendo duro com os irmãos. Ele não estava aqui rejeitando a ajuda dos irmãos. O apóstolo Paulo, ele tem, ao escrever deste modo, a intenção de ensinar à igreja de Filipos uma lição espiritual. Ele tem o interesse, irmãos, de ensinar à igreja de Filipos o que ele aprendeu na escola do sofrimento. O apóstolo Paulo vai nos ensinar. E o desejo dele é ensinar a nós, a igreja de Cristo hoje. O desejo de Paulo é ensinar hoje a igreja presbiteriana boas novas, o que ele aprendeu no sofrimento. Ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Qual o estado do seu coração nessas situações diversas que viveu? Qual era o estado do coração do apóstolo Paulo nessas situações realmente muito diferentes e difíceis que ele experimentou? Porque, irmãos, nós podemos viver muitas situações diversas nesta vida. Mas o ponto é como vivemos estes momentos. Como fica o nosso coração em meio aos momentos complicados e difíceis que podem chegar à nossa vida. Como nós respondemos à vontade de Deus, à providência do Senhor, sendo aplicada na nossa vida hoje. O apóstolo Paulo, irmãos, em meio às dificuldades todas que ele experimentou, aprendeu a viver contente. É exatamente isto que ele diz no finalzinho ali do verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aqui está, irmãos, a palavra-chave deste texto. Contentamento. A palavra, irmãos, contentamento era usada nos dias do apóstolo Paulo por um grupo filosófico, por uma ideia filosófica sustentada pelos estoicos ou pelo estoicismo. O que é que eles falavam? Eles falavam, irmãos, em contentamento também. Mas a ideia deles era agir com indiferença com aquilo que está acontecendo ao redor, como se nada estivesse acontecendo. Como se eles rejeitassem, está sofrendo, a dificuldade está aqui acontecendo realmente na sua própria vida, mas eles vão tentar ignorar, como se aquilo ali não estivesse acontecendo. É como se eles entendessem, irmãos, que a felicidade fosse encontrada na indiferença com as coisas que acontecem na vida. Então essa era a ideia que eles nutriam e aplicavam a palavra contentamento nos dias de Paulo. Mas para o apóstolo Paulo, palavra contentamento não significa isso. A palavra contentamento para Paulo significa, irmãos, suficiência. A palavra contentamento para o apóstolo Paulo significa autossuficiência. A ideia, irmãos, desta palavra é de plena satisfação e suficiência. O contentamento, então, é algo que nos é apresentado na Escritura como um verdadeiro estado de bem-estar maravilhoso. É quando, independente daquilo que está acontecendo ao seu redor, o que você sente no seu próprio coração é, então, um sentimento de um estado maravilhoso, seguro, de bem-estar. Isso porque, irmãos, o contentamento, ele vai trazer isso para o nosso coração. O contentamento vai trazer ao nosso coração aquilo que é suficiente. E então nós estaremos, então, em paz, independentemente daquelas coisas que acontecem ao nosso redor. Uma ilustração poderia ser importante e seria a seguinte. Consideremos que o contentamento é como uma cidade.
O contentamento é como uma cidade que não precisa que absolutamente nada seja importada para ela. Por que razão ela não precisa? Porque naquela cidade chamada contentamento tem tudo aquilo que eles precisam. Não precisa de nada externo. Estão satisfeitos com aquilo que eles possuem na cidade do contentamento. Então, é algo de plena suficiência, satisfação, autossuficiência, como mencionei. Como vai dizer o próprio Jeremiah Burroughs no livro A Joia Rara do Contentamento, ele vai dizer assim: o contentamento cristão é aquela doce, íntima, serena, graciosa disposição de espírito que livremente se submete e se deleita na sabedoria de Deus e em sua disposição paternal em todas as suas condições. Ele está contente e satisfeito com o modo em que o Senhor Deus conduz a sua vida segundo a sua providência, que, como dizem os nossos padrões doutrinários, é sempre santa, sábia e poderosa. E então ele fica bem com a vontade do Senhor. Então, irmãos, ele vai dizer, não é? Ele vai falar, viver contente em toda e qualquer situação. E ele vai começar a descrever as circunstâncias que ele experimentou na sua própria vida. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer isso no versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Veja que o contentamento que o apóstolo Paulo tinha no seu próprio coração o conduzia a desfrutar das diversas situações na sua própria vida sem murmuração. Na humilhação, ele estava contente. Assim como ele estava contente nas ocasiões em que ele era honrado ou levantado ou exaltado. Também nas ocasiões em que ele tinha fartura, ele estava contente. Mas também na ocasião em que ele não tinha aquilo que era necessário para a sua própria subsistência. Mas tanto honrado como humilhado, tanto com bastante comida, como sem comida, ele estava satisfeito. Porque, irmãos, o contentamento é algo que não é circunstancial. Independe, não importa a circunstância que você vive. Você pode ser grandemente rico e ser descontente. Como muitos, né? Quando é que você vai estar feliz? Quando eu ganhar mais. E ganha mais. Quando é que você vai estar feliz? Quando eu ganhar mais. E ganha mais. Quando é que você vai estar feliz? Quando eu ganhar mais. Esse é o coração de um homem que não está satisfeito. Ele vai então buscar mais e mais. Então, note que isso acontece em muitos contextos. Quantos, então, cheios de dinheiro, tiram a sua própria vida infelizes e tristes, abatidos, depressivos, com muitos problemas reais na sua vida e na sua própria alma. Mas muitos dizem, não, mas ele tem tanto dinheiro, mas não é o dinheiro que traz satisfação ao coração do homem. O apóstolo Paulo vai nos revelar isto. Então podemos ser descontentes também na abundância. Porque, irmãos, nós veremos mais à frente, não é uma questão externa, é uma questão interna do coração. Contentamento é uma questão do coração. O apóstolo Paulo, então, estava satisfeito com a vontade para a sua vida, e ele vai dizer, irmãos, que ele aprendeu. Ele vai dizer, né, tanto ser estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ele aprendeu o segredo. A palavra, irmãos, que aqui é traduzida por experiência, ela pode ser traduzida da seguinte forma: aprendi o segredo. E veja que essa palavra, que é traduzida aqui por experiência, ela era usada naqueles dias quando uma pessoa ela era iniciada em religiões de mistérios. Essa palavra aqui traduzida por experiência. Mas o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer? O apóstolo Paulo está querendo dizer que ele foi iniciado na escola do contentamento. Ele foi iniciado nesse mistério, nessa joia rara, como diz
Jeremiah Burroughs. Ele precisou então, irmãos, iniciar esta escola para então aprender o contentamento. Veja, como assim, pastor, aprender? Sim, exatamente. Nós precisamos aprender o contentamento, semelhantemente ao apóstolo Paulo. Porque, irmãos, o contentamento não é algo que vem naturalmente, não. Não tem nenhuma criança que você, ao nascer, você olhe para ela e diga assim, nossa, que coisa bonitinha ela tem uma cara de tão contente, ela vai ser uma menina contente, olha só. Tem cara de vai ser descontente, não, ela vai ser contente, viu? Está aqui, ó, na cara dela estampada. Não existe a menor possibilidade de algo dessa natureza acontecer. O contentamento não é algo que vem naturalmente. A criança e todos nós precisamos, então, aprender o contentamento. As crianças revelam muita insatisfação. Você não precisa ensinar a ela, não. Reclama, pequenininha, não sabe nem falar, meu amigo. Não sabe nem falar, reclama, fica aborrecido, murmura. Você fica assim, meu irmão, quem foi que ensinou isso a essa criança? A Escritura fala, né? Está lá em Salmo 51. Nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Seu filho é um pecador, um coração com pecados. E então, você não precisa ensinar a ele. Você pode lançar ele sozinho, numa ilha, sem absolutamente ninguém, lá, e ele vai revelar todo tipo de miséria e pecado no seu próprio coração. Porque não é uma questão externa, é uma questão do próprio coração dele. Então, ele não precisa aprender a ser descontente, ele já nasce naturalmente descontente. O desafio nesta vida é aprender a viver contente. O apóstolo aprendeu o segredo de viver contente. E qual foi, irmãos, a escola que o Senhor Deus o conduziu para aprender então a viver contente nesta vida? Meus irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem que sofreu muito. E se tem uma escola, irmãos, através da qual o Senhor Deus nos ensina a sermos contentes, é justamente a chamada escola do sofrimento. Quem usa essa linguagem é Calvino. É a escola do sofrimento. É um dos meios pelos quais nós deveríamos aprender a sermos contentes, assim como o apóstolo Paulo foi. Nós geralmente ficamos aborrecidos quando o sofrimento e dificuldade vem, e a coisa que nós mais desejamos é que passe logo. Mas na realidade, irmãos, nós deveríamos nos utilizar daquela ocasião. Deveríamos nos utilizar daquele sofrimento. Não se deleitando no sofrimento como se fôssemos pessoas que têm prazer então na dor e no desconforto. Esse não é o ponto. Mas enquanto estivermos sofrendo, nós iremos desfrutar daquilo e aprenderemos com o Senhor, porque é Deus em sua providência conduzindo a nossa vida a fim de algo nos ensinar nesta caminhada. E Ele quer nos ensinar a sermos contentes naquela circunstância. E possa ser que o Senhor nunca nos tire dessa circunstância. Possa ser que continuemos sofrendo até o fim da nossa própria vida. Talvez por uma doença, uma enfermidade que nunca, talvez, nos abandonará. E teremos então de aprender a estar satisfeito com aquilo na nossa própria vida, na nossa própria caminhada. Mas é o Senhor, então, irmãos, que nos conduz a este meio, que é tão importante. Não lembro bem o título do livro, mas é do John Piper, onde ele vai falar, aproveita o seu câncer, algo dessa natureza. Se você disser isso para alguém, a pessoa fica, como assim, meu amigo? Como eu vou aproveitar o meu câncer? Que há de proveito? Mas ele vai ensinar lições proveitosas em como você mesmo, em meio a uma doença tão terrível como aquela, quais proveitos você pode tirar daquilo. O Senhor, irmãos, Ele em sua providência extraordinária, ainda que nós não consigamos compreender, Ele tem seus propósitos e Ele quer nos aperfeiçoar, como Ele aperfeiçoou o seu servo, o apóstolo Paulo, através dos dias difíceis, sobretudo os dias difíceis. Ele aprendeu, irmãos, a ser contente, e veja, a Escritura nos chama a sermos contentes. Não somente Paulo nos é um exemplo, mas a Escritura fala sobre isto. Olha o que diz a Escritura em outras porções, em Hebreus capítulo 13, verso 5. Hebreus capítulo 13, verso de número 5. A palavra diz assim: seja a vossa vida sem avareza,
Contentai-vos com as coisas que tendes. Veja, irmãos, o que é a avareza, né? A avareza é o apego desordenado ao dinheiro. Não é o dinheiro, mas o apego desordenado ao dinheiro. O avarento, ele é alguém que não está satisfeito com aquilo que ele possui. Seus olhos estão focados naquilo que ele não possui. Eu não possuo algo, eu quero. Eu não possuo isso, eu quero. Essa é a realidade daquele que experimenta essa insatisfação no seu próprio coração. Ao invés de ele ficar feliz e grandemente grato a Deus pelas bênçãos que Deus lhes tem dado, ele lança palavras que são a expressão de murmuração e descontentamento com o que ele tem, ainda que seja muito. E então Calvino, comentando isso, ele vai dizer o seguinte: com o propósito de corrigir a ganância, o autor correta e sabiamente nos incita a vivermos contentes com o que possuímos. Ao vivermos contentes com o que o Senhor já nos presenteou, seja muito, seja pouco, estamos revelando o genuíno desprendimento do dinheiro, ou, ao menos, uma boa intenção no correto e moderado uso dele. Pois raramente sucede que o avarento se satisfaça com alguma coisa, senão que, ao contrário, os que não se satisfazem com uma porção moderada sempre buscarão mais, mesmo quando desfrutam das mais opulentas riquezas. Então note, como tinha dito anteriormente, não importa a sua condição, você pode ter muito, mas pode ser descontente, pode ter pouco e ser também alguém grandemente descontente. Mas Paulo continua falando, e ele fala isso em outro contexto também, no outro texto, agora em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6. Ele vai falar o que é uma grande fonte de lucro. Ele vai dizer então, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Essa é a vontade do Senhor, irmãos, para nossas vidas. Isso está sendo revelado aqui através desse servo, o apóstolo Paulo, que aprendeu o contentamento. Mas, obviamente, irmãos, que quando pensamos em contentamento, né, e falamos aqui, estarmos satisfeitos com a nossa condição, estarmos satisfeitos com o que nós experimentamos hoje, isso, obviamente, não significa que seja errado, de alguma forma, nós tentarmos melhorar a nossa condição. Então, nos esforçarmos para dar um conforto maior à nossa família, à nossa casa, nos esforçarmos para, então, ter mais recursos, enfim, não é pecado isso. De forma alguma é pecado. Contanto que nós façamos isso, a busca por uma melhoria por meios lícitos é fundamental, buscando melhorar, mas sem deixar de estar contente com a nossa condição atual. Como é que isso funciona? É difícil, irmãos, mas é a realidade. Nós buscamos um progresso, buscaremos então melhorar de alguma forma naquilo que estiver ao nosso alcance, mas sem jamais ficar reclamando, murmurando, insatisfeito, com raiva pela condição que você estiver hoje. Não é? Quando estivermos buscando uma situação melhor, sem ter isso como a maior preocupação e ambição das nossas vidas, não é uma manifestação de descontentamento. O contentamento também, irmãos, não é um convite à preguiça. O contentamento não é um convite à indolência, à irresponsabilidade. Porque alguém pode pensar, né? Vou chamar ela a ser contente. E vai dar um ar de piedoso. Ele vai dizer assim, ó. Rapaz, irmão, você precisa melhorar a sua vida, as coisas, sei lá, no seu lar, algo. O cara vai dizer, não, mas a Bíblia disse que eu tenho que aprender a ser contente em toda e qualquer situação, irmão. Eu tenho que ficar aqui. Não, eu não vou me esforçar para mudar nada. Eu não vou me esforçar para dar uma condição melhor para minha família e para os meus filhos. Não, eu não vou me esforçar para... Porque eu sou contente em toda e qualquer situação. O cara pensa, meu irmão, esse homem é extraordinariamente piedoso. Nunca vi um mais santo. Não, isso não é manifestação de piedade, nunca foi. Pode ser alguém que simplesmente está usando uma camuflagem de contentamento para esconder na realidade a sua preguiça, a sua irresponsabilidade e a sua própria indolência. De forma nenhuma, irmãos. Somos chamados a trabalhar duro, sim,
e a fazermos o que estiver ao alcance das nossas mãos, com a graça do nosso Senhor, mas sem de forma alguma sermos descontentes com o que Ele tem nos dado hoje. Paulo, então, irmãos, nos ensina a sermos contentes independentemente da circunstância. Aquele que está verdadeiramente contente entende que a situação em que vive neste momento é a melhor situação da sua vida. O momento que você vive agora é o melhor momento na providência de Deus para você. Não importa o que você esteja vivendo hoje. É abundância, é o melhor momento de Deus para a sua vida hoje. É a ausência de abundância de recursos, dinheiro, bens, saúde, o que seja. É a melhor condição do Senhor para a sua vida hoje, porque essa é a vontade dEle. Ele sabe, irmão, que você precisa mais do que você. E Ele sabe que você precisa exatamente disso que você tem, ou exatamente disso que você não tem. E você então estará, ou deve estar, satisfeito com a vontade do Senhor. O contentamento, irmãos, é algo que deve realmente fazer morada no nosso coração. Cristo nos é um exemplo disso. Quem é Cristo? Cristo é Deus, irmãos. Cristo é alguém que estava exaltado, como hoje está, mas antes da sua encarnação, exaltado à destra de Deus o Pai, sendo Senhor de tudo. Tudo o que há no mundo, riquíssimo, era o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele se humilhou. Veio para uma condição difícil. Nasceu numa família humilde. Viveu uma vida humilde. Sofreu. Foi rejeitado. Foi esbofeteado. Foi cuspido. Foi humilhado. No seu serviço e obra ao seu próprio Deus, ao seu próprio Pai, Ele também não tinha nem onde reclinar a sua própria cabeça. Você tem um travesseiro onde botar a sua cabeça. Mas em nenhum momento você encontra o Senhor Jesus Cristo murmurando. Você não encontra o Senhor Jesus Cristo em momento algum insatisfeito com a vontade de Deus para a vida dele na sua peregrinação, na sua vida, neste mundo, enquanto ele viveu aqui em nosso meio. Então assim, irmãos, nós vemos que Cristo, ele é para nós o maior e principal exemplo. O exemplo de alguém que viveu uma vida de contentamento. Não a vida de descontentamento, porque, irmãos, o descontentamento é pecado. Os nossos padrões doutrinários falam sobre isto, né? E a pergunta de número 148 do Catecismo Maior de Westminster vai dizer assim: quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Resposta: os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado. E são várias coisas que revelam, irmãos, um coração descontente. Inveja, ciúme, cobiça, descontentamento. Fazer comparações entre você e outra pessoa, entre o que você possui e o que outra pessoa possui, manifesta um coração também descontente. Preocupação demasiada, ansiedade absurda com o que talvez você terá ou o que talvez você não terá, manifestação de um coração descontente. E são coisas que podem, irmãos, nos levar a fazermos exatamente aquilo que o povo do Senhor fez no passado. Murmuração. Na providência do Senhor, irmãos, o texto que nós lemos hoje, em 1 Coríntios, capítulo 10, que eu coloquei ali para estar relacionado com a exposição de Atos, capítulo 7, é um texto que serve para nós hoje na providência do Senhor. Ele vai falar sobre o povo do Senhor no passado, Israel, que murmurou contra o Senhor. Descontentes com a vontade de Deus para a vida deles. Murmurar, reclamar, é manifestação de coração descontente. E isso está expresso ali nas letras do Antigo Testamento, em Números capítulo 14, do verso 1 ao verso 12, onde nós encontramos então o povo murmurando contra o seu próprio Deus. E como disse, escreveu um estudioso acerca da murmuração, e como disse Paulo, né, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E então alguém vai comentar dizendo assim: murmurar é desconfiar de Deus, uma preocupação ansiosa de que o futuro não funcionará da maneira que queremos.
O descontentamento também pode ser caracterizado por amargura. É uma frustração por alguma coisa no passado não ter acontecido da maneira que gostaríamos. Seja explícito ou implícito, esse tipo de reclamação é dirigida àquele que é soberano sobre essas coisas. Murmurar e reclamar são, então, uma questão teológica que considera Deus incompetente, injusto ou irrelevante. Por quê? Porque nós estamos nos voltando contra a providência de Deus. E nos voltarmos contra a própria providência de Deus é nos voltarmos contra Deus. E é como se disséssemos, Senhor, o Senhor não sabe o que é melhor para a minha vida. O Senhor é um Deus incompetente. O Senhor não sabe o que eu realmente mereço. Eu sou tão bom. O Senhor é um Deus injusto. O Senhor é um Deus irrelevante. É isto que nós falamos, irmãos. Ainda que não abramos a boca para declarar isso, sabia? É isso que o nosso descontentamento revela. Meus irmãos, o descontentamento é um pecado porque é uma manifestação de um coração, como acabei de afirmar, que está insatisfeito com a providência de Deus para a nossa vida e, consequentemente, com o próprio Deus. Descontente é alguém insatisfeito com o Senhor. E uma coisa que nós devemos ter certeza, a medida do descontentamento parece que nunca pode ser preenchida. Não importa o que você procure colocar no buraco do descontentamento, você nunca vai fazer com que esse buraco deixe de engolir as coisas. Não tem fim. Porque o descontentamento, irmãos, é algo terrível. É como se pensássemos que nós merecemos algo melhor quando somos descontentes. Mas você, por acaso, merece algo melhor? Quem aqui poderia abrir a boca e dizer assim, eu mereço? Eu mereço algo melhor. Ninguém. Nenhum de nós. Que Deus não está sendo tão justo assim. É assim que você se relaciona com Deus? Puxa, mas eu vou para a igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu não sou tão mal quanto fulano de tal, eu não sou tão perverso quanto cicrano. E satisfeito murmurando. Não existe, não faz sentido esse tipo de comparação. O Senhor não é injusto, nunca foi, nunca é conosco e nunca, jamais será injusto conosco. O Senhor Deus não faz algo errado e não nos dá menos ou mais, Ele nos dá aquilo que nós realmente precisamos. Mas o descontentamento, irmãos, nos faz olhar para Deus de um modo distorcido. Nossos olhos sujos com o pecado e nós não conseguimos enxergar as coisas com clareza e então nos voltamos de um modo estranho para o nosso Senhor. Pensamos até mesmo que Deus não é tão sábio assim. Porque se eu estou nessa condição e vivo dessa forma, o Senhor Deus não pode ser tão sábio. Por que Ele não utiliza as coisas criadas por Ele e na sua providência conduz a minha vida de um modo mais sábio? É como se pensássemos, se tivesse na minha mão, eu faria diferente, viu? Se tivesse na minha mão, as coisas estariam muito bem mais ajustadas. A realidade é que nunca estaria. Nós pecamos contra o Senhor dizendo, no nosso descontentamento, tu não és tão sábio. E dizemos também a Ele, tu também não és misericordioso assim. Tens visto minha condição e não tens agido em meu favor. Murmura e reclama. O Senhor não é misericordioso. Isso é estranho, irmãos. Será que você poderia dizer, como Paulo, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação? Você conseguiria dizer isso com sinceridade no seu coração hoje? Meu irmão, você está contente? Você conseguiria dizer assim, estou contente, sei estar contente em toda e qualquer situação. Mas e quando as coisas saem do controle? E quando as coisas na sua vida não acontecem do modo que você espera que aconteça? Como o seu coração reage a isso? Você fica descontente, irmão? Você reclama? Você fica aborrecido? Meus irmãos, há muitas coisas com as quais nós somos descontentes. Nós somos descontentes com o nosso casamento, com o esposo ou esposa que o Senhor nos deu. Muitas vezes revelamos no nosso coração uma insatisfação com isso. Ao invés de entendermos que trata-se de uma dádiva, de uma bênção do Senhor, o matrimônio, o casamento, muitas vezes ficamos aborrecidos com isso. E ficamos pensando uma série de outras coisas que não fazem o menor sentido, descontentes.
descontentes com os nossos relacionamentos, descontentes muitas vezes com o nosso trabalho que o Senhor nos deu. O que o Senhor te deu para trabalhar hoje é a vontade dele para a tua vida hoje. Pode ser que seja um trabalho temporário, provisório, não sua vocação, mas é o que ele colocou nas tuas mãos hoje. Mas muitas vezes nós ficamos reclamando, tenho que levantar, vou ter que trabalhar, não acredito, que coisa ruim, queria estar em casa com as pernas para cima, tomando açaí. Não é a realidade. É trabalhar, é a vontade de Deus. Qual é o seu trabalho hoje? Foi Ele quem te deu. Devemos estar contentes com isso, mas o descontentamento, ele brota no nosso coração e ficamos reclamando até mesmo das bênçãos do Senhor na nossa vida, que é o trabalho. Digno, quando trata-se de um trabalho digno. Não podemos ser descontentes com o que o Senhor tem nos dado. Devemos, irmãos, estar satisfeitos com tudo, com a nossa vida, com a nossa situação financeira, com a casa que nós temos. Porque é o Senhor quem te dá. Foi Ele quem te deu. E se você se volta murmurando dessas coisas, você está se voltando contra o seu Senhor. E isso é terrível. Voltar-se contra Deus, que tem sido tão bom contigo. Meu irmão, Deus tem sido muito bom conosco. Tem nos dado muita coisa. Temos muito mais razões para darmos graças a Deus e sermos satisfeitos do que para ficarmos murmurando e reclamando. Pecamos contra o Senhor quando assim agimos. Não devemos ficar descontentes com nada, exceto com uma coisa, irmãos. Existe uma coisa que nós devemos ser descontentes. E a única coisa que deveríamos estar descontentes nessa nossa vida é com o nosso pequeno progresso numa vida de santificação. Aí você poderia estar descontente. Será que você é descontente com o seu pequeno progresso na vida de santificação? Será que você é descontente com a sua vida de pequeno progresso no temor de Deus? Será que você é descontente com o seu pequeno progresso numa vida de piedade? Porque quanto a isto, parece que é a coisa que nós não ficamos descontentes muitas vezes. Ficamos satisfeitos com a condição que nós estamos. Não, mas tá bom aqui, né? Eu já leio a Bíblia e vou para o culto. Tá bom demais. Satisfeito, contente, com a vida miserável e nada piedosa. Essa é a realidade de muitos. E pode ser a nossa também. Nosso descontentamento, irmãos, deve ser com isso. Com o nosso minúsculo progresso na vida de santidade. Deveríamos estar descontentes com o pecado que ainda habita em nós. Deveríamos estar descontentes com a nossa inclinação às tentações de Satanás, descontentes com a nossa inclinação às coisas da carne, descontentes com a nossa inclinação às coisas do mundo. Isto deveria, então, ser um descontentamento, deveríamos estar insatisfeitos com isso. E deveríamos, então, buscar no Senhor, crescer nessas áreas, para, então, sermos santos, verdadeiramente tementes a Deus, verdadeiramente piedosos. Não se satisfaça com o seu progresso minúsculo de santificação. Busque a Deus, busque crescer no Senhor. Essa é a vontade dele para nossas vidas. Mas ele nos chama, irmãos, em sua graça, no Evangelho, na sua palavra, a confiarmos nele. E agora voltando, pensando acerca da providência do Senhor. Confiemos na providência do Senhor. O Senhor é um Deus que está sempre cuidando daqueles que pertencem a Ele, em todo momento. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta de número 27, vai dizer assim: o que é a providência de Deus? Resposta: é a força todo-poderosa e presente, com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Alguém vai dizer assim: como assim? Saúde e doença da mão de Deus? Riqueza tudo bem, mas pobreza? Não, irmãos. Tudo vem das mãos paternais
do nosso Senhor. Ele sabe, irmãos, qual é a nossa real necessidade. E Ele nos entrega com precisão exatamente aquilo que importa para cada um de nós. Se você não tem algo hoje, é porque você não precisa disso. Se você precisasse, de fato, como algo essencial, o Senhor daria. Mas se você não tem, é porque você não precisa. Mas Ele te dá aquilo que você realmente necessita. Nós devemos entender isto, irmãos. Peça a Deus que ajude você a entregar essas coisas a Deus e a confiar nele, confiando que Ele vai suprir todas as suas reais necessidades, não os seus caprichos. Porque uma coisa é necessidade, outra coisa é capricho. Ah, mas não tem que ter isso. Necessidade é uma coisa, capricho é outra coisa, totalmente diferente. Como vai dizer um puritano chamado Thomas Boston, ele vai escrever o seguinte: nossa vontade deve seguir a dele, a de Deus, como a sombra faz com o corpo, sem contradizer. Se Ele nos permite um conforto, devemos nos contentar em mantê-lo. Do contrário, devemos nos contentar em nos separar dela. Devemos deitar-nos aos pés da providência como a bola diante daquele que a lança, para ser atirada para cima e atirada para baixo, como Deus quiser. Thomas Boston escreveu isso. Vontade do Senhor, sujeitando-se à providência do Senhor. E veja, irmãos, nós conseguimos viver uma vida de satisfação e contentamento, mas certamente não confiando na força do nosso próprio braço. Paulo entendia isto. Ele vai dizer, voltando lá para o texto de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo então vai dizer o seguinte, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Você conhece esse texto? Rapaz, eu acho que é um dos textos mais conhecidos, viu? Que as pessoas têm, o ímpio também. Eu vejo isso em carros. O cara bota assim atrás do carro, assim, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. O cara imagina então que esse texto ele serve para tudo. É o texto da manga aqui, ó. Alguém vai falar alguma coisa, ele puxa aqui, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele serve para tudo. É interessante a interpretação que as pessoas fazem desse texto. Aqui é uma frase, irmãos, muito mal entendida. As pessoas geralmente dizem isso, não apenas quando estão com dificuldade, mas muitas vão falar quando há um obstáculo pela frente. Tem algo que eu vou enfrentar que é difícil. Aí alguém diz assim, meu irmão, mas o que tu vai fazer aí, vai experimentar, é difícil, né? Aí o cara diz assim, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Vou fazer a prova do Enem, irmão, vai ser difícil. Aí a pessoa responde assim, tudo posso naquele que me fortalece. Vou fazer um concurso público. Aí o cara, meu irmão, esse concurso aí é pancada, tem que estudar que só, viu? Aí o cara diz assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tem uma senhora que certa vez ia comer uma coisa que não poderia, ela não poderia comer coxinha. Eu falei assim para ela, só não pode comer coxinha. Ela disse assim, tudo posso naquele que me fortalece. É o tipo de texto que você vai usar e a ideia é o seguinte, tudo eu posso fazer ou tudo eu posso conquistar naquele que me fortalece. É uma frase motivacional. Não é? Então, um coaching crente, ele vai usar isso aí. Ele vai aqui, ó, tudo você pode naquele que te fortalece, então o cara segue em frente. Os ímpios gostam dessa palavra, desse texto, mas o texto não está falando sobre isso. As pessoas chegam a essa conclusão quando não consideram um contexto. O apóstolo Paulo, em ocasião alguma, disse, tudo você pode conquistar naquele que te fortalece. Ele está dizendo, tudo você pode suportar naquele que te fortalece. Dias de dificuldade, o Senhor te sustentará. Dias de ausência de bens materiais, de ausência de saúde, o Senhor te suportará. O Senhor te sustentará. Tudo você poderá suportar naquele que te fortalece. E quem é que fortalece então o homem? E aqui o entendimento do apóstolo Paulo é que aquele que o fortalece em toda circunstância é o próprio Senhor Jesus Cristo.
O autor do verdadeiro contentamento é o Cristo que habita e fortalece o crente. Habita no crente e fortalece o crente. Como escreveu um estudioso, ele vai dizer assim: o verdadeiro contentamento não é circunstancial, é relacional. Não é baseado naquilo que nos acontece. Em lugar disso, é baseado naquele que se apoderou de nós, aquele que habita em nós. Se o nosso contentamento é baseado apenas no que temos, sempre desejaremos mais. Mas quando é baseada no que somos em Cristo, em primeiro lugar e acima de tudo, desejaremos conhecê-lo mais. Pois, se quisermos encontrar contentamento em todas as coisas, devemos buscar contentamento no único que pode satisfazer todos os nossos desejos. E quem é? Jesus Cristo. Ele é o nosso contentamento. Meus irmãos, o descontente pensa que Deus o deve uma condição de vida melhor que a atual. O contente, por outro lado, entende que Deus, segundo sua providência santa, sábia e poderosa, o concede a melhor condição de vida hoje. O descontente imagina que precisa de mais coisas desta terra para ser feliz. O contente, por outro lado, entende que precisa estar satisfeito em Cristo, a fonte de toda a felicidade, porque Cristo é tudo o que precisamos. Se em Cristo encontramos, irmãos, tudo que precisamos, por que razão procuramos fora, como se de algo mais precisássemos? É estranho, não é? O homem que não conhece a Cristo vive descontente. E vive descontente justamente porque vive sem Deus, sem Cristo neste mundo. Mas não deveria ser assim conosco que conhecemos a Cristo. Por quê? Porque Cristo é tudo o que precisamos. É em Cristo, irmãos, que encontramos tudo aquilo que é necessário para suportar toda e qualquer situação neste mundo. Cristo somente. Força em Cristo para enfrentar tudo. Não podemos esquecer, irmãos, que Cristo, Ele satisfaz todas as nossas necessidades e podemos então viver na dependência do auxílio de Cristo pelo seu Santo Espírito, que em nós habita. Então, irmãos, quando estivermos satisfeitos com Cristo, nada neste mundo nos fará falta. Estaremos contentes, plenamente satisfeitos, porque Cristo é tudo aquilo que nós temos. Como precisamos, irmãos, entender isso? E como precisamos nos apegar ao nosso Senhor Jesus Cristo para vivermos uma vida de contentamento. Esta é a vida que agrada ao nosso Senhor. Mas o mundo que não conhece a Cristo, ele nunca vai estar satisfeito. Ele vai buscar tantas coisas. Mas você que não conhece a Cristo, que está no mundo, deve saber: você nunca encontrará satisfação nas coisas deste mundo. Aquele que pode te dar paz e satisfação é Cristo. Por essa razão, você deve correr para Ele. Corra para Cristo, renda-se a Ele. Ele é um Salvador bendito. Ele é perfeito, Ele é completo, Ele é tudo aquilo que você precisa. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pela oportunidade de ouvirmos uma breve exposição da Tua Palavra. Ó Deus, com a Tua graça, ajuda-nos a sermos contentes, a sermos, ó Deus, satisfeitos com aquilo que o Senhor tem nos dado. E perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que andamos descontentes, murmurando contra o Senhor. Não permita, ó Deus, que assim nós caminhemos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como Paulo. Ajuda-nos a sermos como Cristo. E ajuda-nos, ó Deus, a estarmos apegados a Ele como tudo aquilo que nós precisamos. Ó Deus, dá-nos esta graça, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.